Salve, salve, primeiro ano. Aqui é o professor Rosinaldo Aguiar de Geografia e nós vamos dar início aos nossos conteúdos deste ano do primeiro ano. Lembrando que na nossa primeira aula nós fizemos uma atividade, de revisão que através dela eu queria ter mais ou menos um diagnóstico da turma e agora nós vamos iniciar nossos conteúdos, sendo que nós vamos iniciar nossos conteúdos trabalhando alguns temas que nós vimos o ano passado, tá? Para nós relembrarmos esses temas e também por conta da baixa participação do nono ano passado. Então nem todos os alunos participaram da mesma maneira, muitos não participaram por uma série de fatores. E esse ano nós vamos trabalhar um currículo contínuo, vendo conteúdos do nono ano e em seguida do primeiro ano, tá? Então, o primeiro conteúdo que nós vamos revisar do primeiro ano é a Guerra Fria. Na verdade, não só a Guerra Fria. Nós vamos entender um pouco da ordem internacional que o mundo viveu no século passado e que começou a viver após o final dessa ordem internacional do chamado período da Guerra Fria. Então, primeiro nós vamos entender e relembrar o seguinte, o conceito de Guerra Fria. A Guerra Fria ela foi um conflito político e ideológico entre os Estados Unidos, capitalista, e a União Soviética, socialista, um conflito que se deu pela supremacia mundial. Então, foi um conflito que ocorreu entre essas duas superpotências, que disputaram o domínio, a supremacia, a superioridade internacional num período que se prolongou mais ou menos de 1945, quando termina a Segunda Guerra Mundial, até o início da década de 1990, tá? Então, até a última década do século passado, tá bem? Então, durante a Guerra Fria, estabeleceu-se uma ordem internacional que ficou conhecida como Ordem Mundial Bipolar, que era assim chamada, porque era caracterizada pela existência de duas superpotências que disputavam a supremacia mundial, né? Então, os Estados Unidos e a União Soviética. Então, bipolar quer dizer dois polos. Então, o mundo tinha dois polos de poder, os Estados Unidos e a União Soviética. Lembrando, que o que é uma ordem mundial? Uma ordem mundial é a conjuntura, é o cenário internacional na área político-militar e diplomática, tá? Então, é como o mundo se apresenta nas áreas político-militar e diplomática numa determinada fase da história. Então, entre 1945, quando termina a Segunda Grande Guerra Mundial, até o início da década de 1990, o mundo era dominado por dois países que disputavam áreas de influência, que disputavam aliados. O mundo, durante esse período, fica dividido em dois blocos de países, o bloco de países capitalistas liderados pelos Estados Unidos e o bloco de países socialistas liderados pela União Soviética. Cada país adotando um sistema de produção diferente, um sistema de produção com características bem diversas, bem diferentes um do outro. Enquanto que o capitalismo defendia a propriedade privada, a economia de mercado, a livre iniciativa, defendia a livre concorrência e tinha também uma característica de ser um sistema mais aberto e defender também a democracia. O sistema socialista era um sistema que defendia a propriedade do Estado, defendia a chamada economia planificada, com o Estado planejando a economia. Era também um sistema que defendia a política do partido único. Nos países socialistas só havia um partido, que era o Partido Comunista. Por isso também o socialismo era conhecido também como comunismo, tá? E era um sistema bastante fechado, onde não havia democracia, onde não havia liberdade de expressão, onde a população era bastante controlada pelo Estado. Então eram dois sistemas bem adversos, tá? Então, enquanto os Estados Unidos tentava impedir a expansão desse sistema pelo mundo, a União Soviética tentava expandi-lo. Então isso gerou um jogo político, um jogo diplomático, que acabou gerando estratégias de ambos os lados para
expandir o seu sistema, no caso da União Soviética, e para conter a expansão do socialismo soviético, no caso dos Estados Unidos. Tá? Então, durante a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética criaram estratégias. Os Estados Unidos criou estratégias para tentar manter os seus aliados e tentar evitar a expansão do socialismo, como, por exemplo, o Plano Marshall, que foi um pacote de investimentos norte-americanos para recuperar a Europa Ocidental após a Segunda Guerra e consolidar o capitalismo na região. A Europa foi o principal palco das disputas envolvendo os Estados Unidos e a União Soviética. Claro, por se tratar do continente mais importante do mundo. Então, para evitar que o socialismo pudesse se expandir pela Europa, os Estados Unidos criaram um pacote financeiro que ficou conhecido como Plano Marshall para recuperar os seus países aliados no continente europeu. Até porque uma parte da Europa se torna socialista quando a Guerra Fria se inicia. É a chamada Europa Oriental ou Leste Europeu. Tá? E os Estados Unidos, para evitar que o socialismo se espalhasse por todo o continente europeu, cria esse pacote econômico conhecido como Plano Marshall, tá? Para ajudar a reconstruir os países da chamada Europa Ocidental destruídos com a Segunda Grande Guerra Mundial. Do lado soviético, a União Soviética cria um pacote financeiro conhecido como Comecon, o Conselho de Assistência Mútua e Econômica, que foi uma aliança econômica criada pela União Soviética envolvendo vários países socialistas. Era uma maneira da União Soviética dar uma ajuda econômica para os seus aliados socialistas. Na área militar, a União Soviética cria também um órgão, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, conhecida também como OTAN, que reunia os Estados Unidos, o Canadá e vários países da Europa Ocidental, com o objetivo de estabelecer um sistema de defesa mútua contra inimigos. Na verdade, o seu objetivo real era conter o avanço do socialismo entre os membros capitalistas, entre os países socialistas, principalmente na Europa Ocidental. Então, a OTAN ela acabou se tornando a grande estratégia norte-americana no campo militar para evitar que o socialismo pudesse se expandir pelo continente europeu, especialmente pelo continente europeu, claro, em especial na Europa Ocidental. Tá? A União Soviética ela também cria uma aliança militar na Guerra Fria que ficou conhecida como Pacto de Varsóvia, que era uma aliança militar que envolvia os países socialistas da Europa Oriental, o chamado leste europeu, onde o objetivo era manter uma ajuda militar entre os seus membros e evitar a expansão do capitalismo para estes países. Tá? Por que eu estou falando dessas duas alianças militares? Porque elas eram grandes símbolos da Guerra Fria. Elas eram maneiras que os dois países encontraram para usar a força militar sempre que necessária, a fim de manter os seus países aliados, especialmente no continente europeu, tá, gente? Bom, a Guerra Fria ela também produziu, além da criação de estratégias de alianças militares, pacotes econômicos, ela criou também duas outras intensas disputas que foram a corrida armamentista e a corrida espacial. A corrida armamentista ela foi uma intensa disputa, claro, no campo armamentista, né, através do qual os Estados Unidos e a União Soviética produziram grandes quantidades de armamentos, principalmente armas nucleares. Essa produção de armas em níveis absurdos levou os dois países a se tornarem as duas grandes potências militares do mundo. Mas entre os dois países havia um equilíbrio nessa área. Um sabia que não poderia ficar atrás em relação ao outro nessa corrida, né, porque senão correria o risco de ser destruído. Então havia um forte equilíbrio entre os Estados Unidos e a União Soviética no campo militar. Foi a área que os dois mais investiram grandes quantidades de recursos financeiros, né? E essa grande quantidade de recursos financeiros fez com que os dois países produzissem armas de todos os tipos, mas especialmente armas atômicas, armas nucleares, né? Porque eram as armas mais potentes. Isso acabou fazendo com que o mundo vivesse durante a Guerra Fria décadas de medo, porque as duas superpotências, caso entrassem em guerra, elas tinham armas suficientes para destruir a si próprias, mas também ao mundo inteiro, gente. Então havia um medo muito grande de que os dois países entrassem em conflito, em guerra direta.
coisa que nunca aconteceu, tá? Inclusive por isso que o nome desse período é conhecido como Guerra Fria, porque foi uma guerra que se deu muito mais, foi um conflito que se deu muito mais no campo político, na disputa por áreas de influência, né? Inclusive com os Estados Unidos e União Soviética financiando guerras em outras partes do mundo, na África, na Ásia, para tentar conseguir aliados. Mas os dois mesmo nunca entraram em conflito direto, porque sabiam que não poderiam entrar. Se entrassem em guerra direta, com certeza destruiriam o mundo. Então havia um equilíbrio entre os dois países. Eles eram super armados, tinham uma grande quantidade de armamentos, mas sabiam que não poderiam entrar em conflito porque destruiriam não só a si próprios, como ao mundo inteiro. A outra disputa foi a corrida espacial, que foi uma disputa na qual os Estados Unidos e a União Soviética procuravam realizar grandes conquistas na área espacial, tá? E era uma forma de mostrar qual era o sistema econômico mais moderno, quem tinha capacidade de produzir mais tecnologias de ponta, né? E através dessa corrida, as duas superpotências fizeram grandes descobertas na área espacial, tá? Lançando os primeiros satélites ao espaço, realizando as primeiras expedições tripuladas, ou seja, com astronautas. Os Estados Unidos chegaram à Lua em 1969. Além disso, os dois países enviaram para o espaço sondas, telescópios, o que levou a humanidade a conhecer bastante sobre o espaço sideral, tá? Mas o objetivo dessa disputa era meramente tecnológica, fazia parte do conflito da Guerra Fria, não tinha tanto o interesse de produzir conhecimento, mas o interesse era mesmo mostrar qual país tinha a maior capacidade de produzir tecnologias, dessa forma mostrando ao mundo quem tinha o sistema mais moderno, tá? Então aqui a gente tem uma imagem do homem na Lua, né? Algo que os Estados Unidos conseguiu em 1969, considerado até hoje o maior feito da corrida espacial, tá, gente? Então, durante a Guerra Fria, nós tivemos a chamada geopolítica bipolar, que era marcada pela supremacia dos Estados Unidos e da União Soviética, e que definiu as relações internacionais e o destino de quase todos os países nas décadas seguintes ao final da Segunda Guerra Mundial. Tudo que aconteceu no mundo desse período quase sempre tinha a ver com as disputas envolvendo Estados Unidos e União Soviética, né? Então, no período aí de 46 anos, muitos acontecimentos ocorreram, guerras, disputas comerciais, até mesmo essa disputa da Guerra Fria, ela acabava chegando até outras áreas, como por exemplo no campo das artes, no campo dos esportes, sempre envolvendo a disputa entre o capitalismo e o socialismo. Mas, entretanto, a Guerra Fria ela termina no final dos anos 90, porque já no final da década de 70, tanto o socialismo como o capitalismo começaram a apresentar sintomas de crise. Mas a crise ela atingiu mais o socialismo, que entrou em colapso no final dos anos 90, porque o socialismo era um sistema que priorizava as indústrias de armas e a indústria espacial, enquanto que em outras áreas não acompanhou o mesmo ritmo de desenvolvimento tecnológico dos países capitalistas, especialmente os mais avançados, principalmente no campo da produção de bens, tá? de produtos para o consumo da população. O socialismo ele tinha muitos problemas. Então ele era um sistema antidemocrático, onde as pessoas não tinham liberdade de expressar livremente suas opiniões. Era um sistema onde havia apenas um partido, que era o Partido Comunista, e as lideranças desse partido tinham privilégios em relação ao restante da população. O sistema socialista era um sistema que priorizava a distribuição igualitária das riquezas entre as pessoas. Então o socialismo ele tentou criar mecanismos para que não houvesse desigualdades sociais, nem ricos e nem pobres. Mas, entretanto, dentro do sistema socialista havia uma camada da população que tinha salários melhores, privilégios em relação ao restante da população, que eram aquelas pessoas que lideravam o Partido Comunista. E isso desagradava a população. Havia prioridade para as indústrias armamentistas e do setor aeroespacial, porque nós tínhamos a corrida armamentista e a corrida espacial. A produção de mercadorias para a população era pequena, não havia variedade de produtos assim com tanta qualidade como há no capitalismo. Isso também desagradava a população. E os países socialistas eles eram atrasados em termos de tecnologia em relação aos países capitalistas.
Então, isso acabou levando, no final da década de 1990, a uma grave crise do sistema socialismo que culminou com a queda do regime socialista em vários países e também com a própria desintegração da União Soviética, que em 1991 deixou de existir, se transformando em vários países. Aliás, a desintegração da União Soviética marca o fim da ordem bipolar, o início de uma nova ordem mundial, tá? Então, quando a Guerra Fria termina, tem o início a chamada nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial, ela se caracteriza por ela ser unipolar, porque os Estados Unidos saem como grandes vencedores da Guerra Fria, a União Soviética entra em colapso, desaparece, o sistema socialista praticamente some do mundo. Hoje nós temos alguns países que ainda permanecem socialistas, China, Cuba, Coreia do Norte, mas à exceção da China, os outros enfrentam muitos problemas. Mas essa nova ordem mundial ela é considerada unipolar mais no campo militar, porque a partir daí os Estados Unidos, sem um grande adversário no sistema internacional, passam a ter a capacidade de intervir, de interferir em qualquer conflito, em qualquer parte do mundo, sempre que isso lhe interesse. E nenhum país no mundo tem a capacidade de enfrentar de igual para igual o poderio militar norte-americano. Mas também essa nova ordem mundial ela é conhecida por ser também multipolar. Por quê? Porque na área econômica surgem centros de poder que são capazes de competir com os Estados Unidos. É tanto que na nova ordem mundial os aspectos econômicos eles ganham uma importância muito grande. Então, elementos como, por exemplo, o nível de riqueza de um país, a capacidade de ter um Estado eficiente, ou seja, de gastar bem o que arrecada, de investir na população, de gerar infraestrutura para produzir. Também, se um país tem um bom sistema educacional capaz de qualificar bem a sua mão de obra, desenvolver pesquisas, isso também atrai investimentos. Também, capacidade que um país tem de produzir tecnologia. Esses elementos, hoje na nova ordem mundial, eles são muito importantes. E eles permitiram a algumas potências, alguns países surgirem no mundo com a capacidade de enfrentar os Estados Unidos, especialmente países do continente europeu, do bloco econômico chamado União Europeia, que a gente vai entender, porque a gente vai falar novamente dela um pouquinho depois, tá? Então, países como Alemanha, França, Reino Unido, Itália, o Reino Unido saiu recentemente da União Europeia, também o caso da China, do Japão, países com forte poder econômico que passaram a rivalizar com os Estados Unidos no mundo, tá? Então, isso gerou uma ordem também na área econômica que é conhecida como ordem multipolar. Alguns estudiosos falam em unimultipolaridade, porque ao mesmo tempo que nós temos uma ordem unipolar, com os Estados Unidos sendo a grande potência mundial, com uma imensa capacidade militar e econômica, temos também uma ordem multipolar, onde centros de poder na área econômica rivalizam com os Estados Unidos. E nessa nova ordem mundial acaba a chamada divisão leste-oeste, e se estabelece a divisão norte-sul. Lá no período da Guerra Fria, nós tínhamos uma divisão do mundo que era chamada divisão leste-oeste, porque a maioria dos países socialistas ficava no leste do planeta e a maioria dos capitalistas a oeste. Essa divisão do mundo ela acabou com o final da Guerra Fria. E hoje nós temos uma divisão norte-sul. Como é que é essa divisão norte-sul? A maioria dos países mais ricos, desenvolvidos, fica no norte do planeta. E a maioria dos países pobres e subdesenvolvidos fica ao sul do planeta. Se bem que essa divisão ela não tem muito a ver com a linha do Equador, tá, gente? Porque nós temos países que são ricos e desenvolvidos que ficam ao sul do planeta, como é o caso da Austrália e da Nova Zelândia. E a gente tem também países que são pobres e subdesenvolvidos ficam acima da linha do Equador, no chamado hemisfério norte. Mas, enfim, a maioria dos países ricos está no norte do planeta e a maioria dos países pobres ao sul. Porque hoje, na nova ordem mundial, como os aspectos econômicos ganharam muita relevância, não se observa mais se um país é capitalista ou socialista, mas sim a sua capacidade econômica. É isso que é mais importante,
hoje na nova ordem mundial, tá, gente? Então tá aí um pouquinho da Guerra Fria e da nova ordem mundial para nós já lembrarmos e também para quem não viu ter algumas noções, tá? Agora vocês vão fazer a atividade, e é a nossa segunda atividade que eu vou postar aqui no grupo, e vocês vão resolver e me enviar, tá, gente? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá? Um abraço a todos, hein?